Salve galera, boa noite, tudo bem? Estamos aqui para mais um bate-papo, né? O Papo de 30. Hoje, 30 minutos falando sobre gramática e Policarpo Quaresma. Só que antes de começar esse bate-papo, que acontece toda segunda-feira e que você pode colaborar dando dicas ou pedindo um assunto específico, é só você entrar aqui no nosso Stories, deixar um comentário. Sempre na véspera eu comento o que você gostaria de ver, o que você gostaria de assistir aqui nesse bate-papo de 30. É sua oportunidade para interagir comigo e, claro, tirar suas dúvidas, falar alguma coisa, trocar alguma ideia e pensar sobre a prova da UERJ. Muitos alunos estão assim desistindo da UERJ porque, na verdade, passaram no Enem, passaram no SISU. E agora a UERJ não é mais uma opção. No entanto, outros ainda estão tentando e apostam no resultado da UERJ para conseguir, aí, no caso, a sua nota pretendida. Bem, quando a gente fala sobre a questão de Policarpo Quaresma, quem está acompanhando os simulados que eu tenho feito lá na página do Telegram, muita gente tem visto que eu tenho colocado muitas questões abordando justamente o quê? Abordando como a UERJ pode utilizar Policarpo Quaresma e cobrando temas gramaticais. Bem, eu acho que são 3 temas gramaticais que vale a pena você tomar um cuidado. Verbo, pronome e conjunções. Temos 3 assuntos aí que são 3 assuntos recorrentes. Está lá no edital, você pode acompanhar, tomar, no caso aí, ciência, e saber como elas são cobradas. Por isso que eu tenho feito muitas questões abordando esses 3 assuntos. Verbos, conjunções e explorando um pouco mais essa questão que envolve orações subordinadas, coordenadas. Como é que eu posso usar o conectivo para fazer uma coesão textual, pronome relativo, fazendo aí uma anáfora. Então, esses temas tenho cobrado bastante lá no simulado e tenho deixado para a galera fazer os simulados, aprender a enxergar como que a UERJ explora essas questões e, principalmente, o que você pode aprender com esse conteúdo. Então, assim, é muito importante que a galera chegue junto, veja as dificuldades. Eu até perguntei hoje lá no Telegram o que a galera gostaria de assistir nas aulas. E, a partir daí, procurasse interagir comigo para que eu pudesse, aí, no caso, fazer um material mais específico, mais direcionado. Esse tema de hoje foi um tema que eu escolhi por conta disso, das dificuldades dos alunos. E é muito importante que a gente entenda o seguinte: a prova da UERJ ela virá com aí 46 questões, melhor, 60 questões, cada questão valendo 1,5 ponto. Pessoal, se antes, quando você tinha só o exame de qualificação, você tinha mais questões de linguagens, mais questões de humanas, e você tinha menos questões de biologia, química, física, agora você tem 7 questões para cada matéria. Então você tem que ter um desempenho equânime, assim, em todas as matérias. Não dá mais para você chegar e pensar, porque eu vou fazer uma estratégia de ter um aproveitamento de humanas e de linguagens que tá bom. Pessoal, você tem aí que acertar um número de questões mínimo, no caso, para você ter a sua prova corrigida. Você não pode zerar, você tem um nível de aproveitamento e você precisa fazer nota. E a nota a mais alta possível. Um amigo meu disse que 25 questões, 30 questões já é suficiente. Dependendo da matéria, dependendo da carreira, você precisa fazer até 50 questões para poder ter uma nota boa de redação e, a partir daí, você ter o resultado. Não adianta fazer só aproveitamento numa matéria, você tem que fazer o aproveitamento em várias matérias. E por isso, eu tenho colocado muita questão de linguagem, tenho procurado aí dar voz e mostrar para você as dificuldades em linguagens. Agora, nesse mês de maio, eu vou ter a colaboração com alguns professores. Se inscreve lá no Telegram, porque só o grupo do Telegram que vai ter acesso a esse material. Eu vou fazer uma collab com alguns professores e vou, além do meu simulado de linguagens, eu vou começar a colocar simulados de outras matérias, de outros professores. Para quê? Para que você tenha uma visão de como outras disciplinas podem lançar uma luz para você se preparar para a prova da UERJ.
ok? Então é muito importante que você esteja lá no grupo do Telegram fazendo as provas, fazendo simulados. Todo domingo eu boto um gabarito comentado. A ordem tem sido qual? Sábado eu publico eu publico o simulado lá no Telegram. No domingo eu gravo o vídeo comentando as questões e dando a resposta. Então é sempre isso. Sábado, prova. Domingo eu coloco ali o que seria o gabarito comentado das questões. E vamos ficar nessa toada até o mês de julho. Algumas pessoas estão me perguntando, Monteiro, você vai ficar só com o ERJ e o resto? E os outros assuntos? E as outras matérias? Como é que fica? Olha só, eu acredito que hoje, boa parte da galera que está me acompanhando aqui no canal, boa parte das pessoas que estão me acompanhando no Instagram, são alunos que estão interessados na UERJ. Alguns cursos estão assim deixando a UERJ um pouco de lado, porque estão pensando no Enem, estão pensando em outros exames. Aqui, o meu público, e eu acredito que quem me procura quer saber de UERJ. Enem, eu acho que tem milhares de professores hoje que têm aulas voltadas para o Enem. E você pode acessar essas aulas. Tem também o Missão Enem lá no nosso canal, lá no canal do Monteiro, que você pode acessar e que você pode ver as aulas com a temática do Enem. No entanto, aqui conosco, aqui no canal do Monteiro, aqui no Instagram do Monteiro, é o UERJ. E a gente vai ficar falando de UERJ, que a prova, quem esqueceu aí, a prova era para ter sido ontem, dia 2 de maio. Hoje era para a gente estar falando do gabarito da prova. E a prova foi adiada para julho. Então, assim, até julho, até dia 18 de julho, tudo que você vai encontrar aqui é o UERJ. Não tem jeito. Se você, no caso, quer saber, discutir, falar sobre a UERJ, é aqui. Você que está chegando agora no canal, e se você tiver vontade, se você quiser, junto com outras pessoas, de ter, de repente, um debate, uma discussão do zero, de Triste Fim de Policarpo Quaresma, voltar ao início, como se não tivesse feito nada, é só falar, que a gente volta e começa a debater aqui. Quem já leu o livro, já deu para perceber que o livro trabalha muito essa questão do narrador, do foco narrativo, usar os tempos verbais para poder dar uma dinâmica na história. Então é muito importante que você entenda e domine os tempos pretéritos. Lembre-se, a UERJ colocou que o tempo ali, de toda a tipologia textual e do gênero textual, ele vai falar do tipologia narrativa e o gênero textual narrativo. Então é muito importante que você comece a perceber que os tempos verbais são os tempos pretérito. E aí é muito comum ele ficar usando os tempos do pretérito imperfeito. E por que ele usa o pretérito imperfeito? Porque o pretérito imperfeito dá uma ideia de continuidade, de uma ação contínua, de uma ação que era comum no passado acontecer. Então é muito comum ali no Policarpo Quaresma utilizar esse tempo verbal. Agora, nada impede dele utilizar o pretérito mais que perfeito, que é um tempo verbal que se caracteriza como falara, comera, pedira. Muita gente tem um certo receio em usar o pretérito mais perfeito. Mas o pretérito mais perfeito é um tempo verbal que se caracteriza por quê? Eu tenho dois fatos passados, eu tenho duas ações no passado, e eu quero dizer que uma ação é anterior à outra. Então vou falar que eu comera jaca e passei mal. Veja, o passar mal é uma ação posterior ao ato de comer a jaca. Como é um ato posterior, como é que eu vou dar essa ideia de que uma ação foi anterior à outra? Ora, eu vou usar o pretérito mais que perfeito. Por isso que a UERJ diz que o pretérito mais que perfeito é a chamada anterioridade, ou seja, é o passado do passado, um passado anterior a outro fato passado. E é muito comum você observar que quando se tem uma série de ações e o autor quer dizer que uma ação antecede a outra, ele recorre ao mais que perfeito. Agora, eu posso usar o presente histórico. Eu posso dizer que Tiradentes, no caso, não entrega seus companheiros e morre no caso, 21 de abril. E aí eu posso falar do morre. Aí você fala, mas não é ele morreu, ele não entregou? Porque você usou o presente
para falar de um fato passado? Porque é comum eu poder usar o verbo no presente com ideia de passado. É o chamado presente histórico ou presente narrativo. E é muito comum quando você utiliza isso para poder justamente atualizar um fato passado. Então, assim, a UERJ cobra essas coisas. Lá no canal a gente tem uma aula sobre isso, sobre verbos na UERJ. Eu tenho uma aula em que eu mostro como essa questão de identificação dos tempos verbais é fundamental para você saber reconhecer isso enquanto está lendo o texto. E é muito importante que você, no momento que está lendo a história, você entenda como que o verbo ajuda a contar a história. E aí você tem aquela coisa, por exemplo, do futuro do pretérito. O futuro do pretérito faria, comeria, saberia, poderia, que são hipóteses, né? E, na verdade, é um tempo verbal que indica o que para você? Que a ação do futuro, ela depende de um fato passado. Ela depende de um fato anterior. E como ela depende de um fato anterior, eu, no momento que estou ali usando o futuro do pretérito, é para levantar essa ideia da hipótese, da possibilidade. E aí que está. Tem o valor de pretérito, tem o valor aí de passado, e normalmente você vai usar o quê? Se eu viajasse, faria. Se eu tivesse, poderia. A correlação verbal se constrói com o pretérito imperfeito do subjuntivo com o futuro do pretérito. Então, assim, é uma caracterização bem interessante para você entender melhor como que o narrador, ao contar a história, ele se utiliza do verbo para poder justamente o quê? Dinamizar a história, fazer com que a história ela aconteça. Galera que está chegando aí, Camila, você mandou um e-mail para mim, eu já respondi o e-mail para você. Meu amigo Gabriel Esquinazzi, Jocinei, Vinícius Carvalho, vocês podem perguntar aí, tá, pessoal? Pode interagir comigo, não fique acanhado, não. Faça a pergunta, porque eu estou aqui justamente esse bate-papo aqui de 30, esse papo de 30, são 30 minutos para poder ouvir o que vocês querem perguntar, o que vocês querem saber sobre a UERJ. Ah, mas eu quero perguntar uma coisa que não tem nada a ver com isso que você está perguntando. Pessoal, eu dou uma brecha, eu dou uma parada e respondo a sua pergunta. Então aproveite esse bate-papo aqui que a gente está tendo. Ok? Então vamos lá. Então o verbo é um assunto que eu recomendo você prestar muita atenção. Segunda questão que eu acho muito importante é pronome. Pronomes enquanto elementos de coesão textual. Tanto coesão quanto pronome se encontra lá no planejamento e lá no edital da UERJ. Então, provavelmente, eu posso cobrar questões, sim, utilizando o Policarpo Quaresma. E aí que está, né? Você entender o que é uma concessão, o que é uma causalidade, o que é um texto com a ideia de consequência. Quem é que estabelece essa ideia de consequência? Vai ser a preposição? Vai ser uma conjunção? Como que isso você reconhece? Então, é um estudo bem interessante para você entender sobre progressão textual. Algo muito interessante para a redação. Muitos alunos ficam assim, quando é que eu uso a medida que? Por exemplo, a medida que é uma coisa, na medida em que é outra. O cara acha que é a mesma coisa, são coisas diferentes. Um da ideia de proporção, o outro da ideia de causalidade. Então você tem que ter muito cuidado quando usa. O não obstante. Ora, quando você usa não obstante, é uma locução conjuntiva. Ele pode ter ideia de adversidade e ele pode ter ideia de concessão. Como que você diferencia isso? Ora, a UERJ já cobrou isso quando tinha um exame de qualificação, ela colocou uma questão envolvendo não obstante. E aí que está, o não obstante, se você falar assim, não obstante falasse a verdade, veja bem, não obstante falasse é subjuntivo. Então, toda vez que você usa não obstante com o verbo no subjuntivo, você já sabe, você está diante de uma concessão. Ou seja, você tem uma normalidade, tem um fato que seria considerado normal, que seria uma regra, mas acontece um fato que interfere, interrompe ou não segue essa regra. Normalmente a concessão é um ato que se opõe, é um fato que se opõe àquilo que seria uma regra, que seria uma normalidade. Tipo, embora não tivesse ingresso, assistiu o show. Veja bem, para assistir o show é obrigatório ter ingresso. Eu não tenho ingresso, mas assisti o show. Então, há uma noção de contraste aí. E a mesma forma de contraste aparece quando você fala, por exemplo, eu comprei ingresso, mas não assisti o show. Aí você pode falar, qual é a diferença?
É porque nessa segunda agora, eu comprei ingresso, mas não assisti o show. O outro não tinha ingresso e assistiu. Dessa vez, eu tinha ingresso, mas não assisti. Veja, o assistir é indicativo. Ou seja, é uma ideia de que a gente chama de adversativa, adversidade. Saber a diferença de concessão para adversidade, na UERJ faz a diferença. Pessoal, pense que você está fazendo uma prova que agora, quanto mais questões você acerta, melhor. Não é exame de qualificação. Antigamente, no exame de qualificação, você tem que acertar o quê? No exame de qualificação, o cara vai dizer para você que você tinha que fazer, no mínimo, 43 até 60 para tirar o conceito A. Lembre-se disso. Lá no exame de qualificação, quem tirava 43, 45, 48, 50, 55, 60 estava com A. Tirou 42 era B. Agora não. Agora você faz... Tem diferença quem faz 43 para quem faz 50. São 7 questões. Essas 7 questões aí são 10 pontos e meio. Cara, 10 pontos e meio é um mundo, é um abismo para quem deseja fazer medicina, para quem deseja fazer odonto, para quem deseja fazer direito, relações públicas. Pessoal, é um abismo. Então, não dá para pensar que eu vou fazer 43 porque já está bom. Não está bom. Dependendo da carreira, se for muito concorrida, não está bom. Você vai ter que fazer mais. Vai ter que fazer melhor. Por isso, a necessidade de fazer uma coisa de um rendimento em alto nível, um rendimento de grande produtividade. Então, em linguagens, a gramática, eu vou estudar Bechara. Não estude, não é Bechara. Isso que eu estou te falando, estude verbo, pronome e conjunção. São as 3 matérias que você tem que estudar. Se cair alguma coisa de gramática, vai cair em cima dessas 3 matérias, não mais. Mas aí eu posso pensar no substantivo enquanto elemento de designação, porque está lá escrito no edital, designação. Tudo bem, você pode dar uma olhada, mas não é o caminho. Você pode estudar figuras retóricas. E aí, quando a gente fala de figuras de retórica, eu estou falando de quê? Metonímia, metáfora, antítese, paradoxo, hipérbole, ironia. Pessoal, há várias ironias na obra Triste Fim de Policarpo Quaresma. Então, é uma figura de linguagem que vale a pena você reconhecer. Assim como você também vai encontrar muito, dentro da obra do Policarpo Quaresma, muitas metonímias. Parte pelo todo, autor pela obra. Então, assim, eu vou encontrar muitas referências de figuras de retórica. Vale a pena dar uma atenção a isso para fazer a diferença. Ok? Outra coisa que eu acho que vale a pena você parar para entender é a questão que passa por metalinguagem. Metalinguagem, você sabe muito bem que você está usando o código para explicar o próprio código. Então, quando ele começa a falar da modinha e ele usa o código para explicar o que é a modinha, ele está fazendo metalinguagem. Quando ele utiliza recursos linguísticos para poder explicar o que é uma ideia lá do texto, você tem que prestar muito atenção na forma como ele constrói. A Marina está colocando aqui, vale lembrar que a UERJ é extremamente interpretativa. Independente da sua área, extremamente humana, lembrar isso e raciocinar e não racionalizar é importante. O raciocinar sempre, né, Marina? Porque a pessoa está fazendo a prova, ela vai encontrar muito mais questões de compreensão textual. Normalmente o aluno ele se perde porque ele não lê o enunciado de forma correta. Eu falo que em qualquer prova, o enunciado é a chave. Se você lê mal o enunciado, automaticamente você está perdendo a questão. Então é muito importante que você leia o enunciado de forma correta, de forma tranquila, marque as palavras-chave do enunciado para que você possa entender melhor a prova. Boa noite, Jean. E aí, querendo participar, fazer alguma pergunta, é só fazer, pessoal. E aí,
interagir é muito importante aqui nesse momento. Afinal, é um bate-papo. Então, pergunte, tire sua dúvida, não deixa para perguntar depois, quando já está no dia da prova, porque aí a Inês é morta. Mas vamos lá. Então, o que acontece? É muito importante que você leia o enunciado, veja as palavras-chave. A UERJ, normalmente, ele te dá uma explicação, te dá uma orientação do que ele deseja com a questão. Então, é muito importante que você, ao fazer a questão, preste atenção no enunciado. E, como eu já falei, procure lá no canal do Monteiro os vídeos que falam de modalização, que falam... Essa questão da modalização é muito importante, porque passa pela gramática. Como assim passa pela gramática? Modalização são marcas gramaticais que eu coloco no texto e que deixam transparecer qual é o meu posicionamento, qual é a minha posição em relação ao tema. Então, quando você escreve infelizmente, que é um advérbio, você está deixando claro para a pessoa o seu posicionamento em relação àquilo que você está falando. Quando você utiliza é certo que ela verá, esse é certo também está dizendo ali, é uma marca aí no caso, que dá uma indicação do seu posicionamento. Então, assim, modalização, tem uma aula também no canal sobre isso, que você pode assistir, é só entrar na playlist UERJ e entra lá, e aqui mesmo no Instagram, se você abrir na bio, tem vários links e lá, por favor, veja onde está escrito, no caso, playlist UERJ, e vai embora. Jean, sublinhar as palavras-chave, aí ajuda bastante, né? E ajuda bastante porque muitas vezes o aluno não vê que ele está perguntando não. O cara esquece porque o cérebro não registra o não. Então ele tem que sublinhar que é o não, o incorreto, o certo, se ele está querendo o adjetivo, se ele está querendo o advérbio. Sublinhar essas palavras ajudam bastante no momento que você está fazendo a prova. Então, assim, é uma outra dica que tem que prestar muita atenção. Principalmente numa prova com muito texto, numa prova que tem muito material e que você precisa prestar atenção nessa organização. Ok? Moçada, alguém tem mais alguma pergunta aí, alguma questão a fazer? Porque eu queria falar sobre a mentoria de redação da UERJ, que começa agora no sábado. Nós tivemos a turma 1, e a turma 1 ela foi até sábado que passou, a prova da UERJ seria domingo, então até véspera da prova eles tiveram uma aula sobre redação. Agora, a partir dessa semana, começa no dia 8, serão 10 sábados de aula, 10 sábados com aula. Se você tem aí o tempo e está preocupado com a redação da UERJ, serão 10 encontros. Nesses 10 encontros, e aí, Mavi? Serão 10 encontros. Cada encontro tem 2 horas de duração. E o que acontece? Na aula que eu dou, eu converso sobre o tema de redação. Falo sobre estratégias argumentativas, o que pensar, como interpretar o tema, relacionar com a obra 1984, relacionar com a realidade. A gente abre uma discussão e esse tema de redação você leva para casa para fazer justamente o quê? Para você montar a sua redação. E você me envia a redação. Eu recebo a sua redação, corrijo, comento, e no momento que eu comento a sua redação, eu te devolvo. Se eu achar que você pode melhorar o texto, eu não dou nota, eu mando esse texto de volta, você refaz o texto, me reenvia, tentando atender os comentários que foram feitos. A partir daí, eu dou uma nota para saber se você compreendeu a orientação, se você compreendeu aquilo que foi proposto. Veja bem, serão 10 sábados, 10 encontros, são 20 horas de aula, em que eu vou fazer 10 temas para a turma, e esses 10 temas eu vou conversar com vocês sobre o que fazer, como fazer e dar uma correção com cara de UERJ. Não é uma redação com redação modelo Enem, é com redação modelo UERJ, a grade de correção da UERJ. Então é muito importante aí, quem está preocupado com essa questão de redação, entrar em contato comigo, se estiver interessado em fazer a mentoria. Uma galera, eu tinha aí no caso, eu tinha feito uma turma, alguns alunos estão querendo até continuar nessa turma, por isso que tem pouquíssimas vagas, no caso, normalmente são um grupo bem pequeno, mas aí alguns alunos passaram no SISU, saíram,
e outros querem continuar. E esses outros que querem continuar já fazem aí, no caso, uma boa parte daquilo que seria a turma. Então, assim, essa turma 2 começa sábado agora. Você pode participar, você pode falar para o teu amigo, para o teu colega, falar, ó, vai ter a mentoria. Eu estou deixando o contato do Monteiro, que é o e-mail aqui da página do Monteiro, para você entrar em contato comigo, saber informações de como funciona a mentoria e te dar mais orientações, te dar mais explicações, se você tiver curiosidade. Então, se você tiver algum amigo, algum colega que está preocupado com a redação da UERJ, vale 10 pontos. É o terceiro critério de desempate. Lembrando que na UERJ, este ano, o desempate da UERJ está como? Disciplina 1. Disciplina 1, por exemplo, quem vai fazer direito, disciplina 1 seria aí, no caso, aquela que teria peso 2, português. Disciplina 2, história. Disciplina 3, redação. Então, assim, a redação é o terceiro passo de desempate. Então, quem quer fazer medicina, com certeza, química e biologia, você está fazendo simulados em cima de simulados, está estudando que nem um condenado. Então, provavelmente, se houver empate, o empate em biologia e química não vai resolver muita coisa. O que vai, de repente, decidir a parada? A nota de redação, que é o terceiro critério de desempate. Então, assim, a mentoria está aberta novamente, você pode participar, você pode interagir, você pode indicar um colega, indicar um amigo, trazer esse amigo aqui e a gente conversa. E, é claro, você pode sempre ter aquele atendimento, aquela atenção especial, porque a gente está aqui para te ajudar a conquistar o teu sonho. E teu sonho é o UERJ. E aí a gente está aqui para isso. E eu acho também que a UERJ a gente tem que pensar, né? Muitos alunos que estavam inscritos esse ano para fazer esse vestibular da UERJ passaram no SISU. Quem passou no SISU, quem aí no caso já passou no CEDERJ, muita gente desistiu da UERJ. Então, assim, nós teremos menos candidatos concorrendo à UERJ. Mas, ao mesmo tempo, muitos candidatos que estão afiados e estão correndo atrás da UERJ e não passaram por pouco para o Enem, estão entregando a alma para fazer uma boa prova para a UERJ. Então, assim, aproveita esse momento, aproveita esse espaço, aproveita essa mentoria e venha participar com a gente. E vamos aprender juntos e vamos trocar para essa experiência aí. Galera, esse foi o Papo de 30 de hoje. Fica aí a dica para vocês. Deixe na caixinha lá o que você gostaria de ver aqui no Papo de 30. O papo de hoje foi gramática. E a senha qual foi? Estude pronome, verbo e conjunção. Também estude figuras de linguagem. Vai ser uma boa dica que vai ajudar bastante na sua prova aí de linguagens para a UERJ. Valeu! Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela presença e vai acompanhando por aqui que essa semana inteira a gente vai botar mais coisas de UERJ no ar. Tá bom? Um abraço, valeu, muito obrigado pela companhia, muito obrigado por estar aqui assistindo e segunda-feira que vem tem um outro papo e uma outra conversa que a gente vai ter. Tá bom? Valeu, obrigado, tchau, tchau.